Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Graças a Deus por mais um dia de adoração, onde nós podemos encher o nosso coração de alegria, adorando o nosso Deus, nosso amado Salvador, não é? Vamos continuar a nossa exposição da carta aos Efésios, amados. Estamos na 14ª parte, e agora nós finalizamos, ou estamos quase finalizando, o capítulo 4. Então abram suas Bíblias comigo, por favor. Capítulo 4 de Efésios, do versículo 25 até o 30. Efésios 4, de 25 a 30. Vamos ler o trecho. Efésios 4, 25 a 30 diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Obrigado. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ó Deus amado, Pai, quem é suficiente para estar diante da Tua poderosa palavra? Ó Deus, se não for pela operação do Teu Espírito Santo, jamais compreenderíamos as grandezas da Tua palavra. E é por isso, Senhor, que eu rogo a Ti, por mim e pelos meus amados irmãos aqui nessa manhã, todos os ouvintes, que o Senhor esteja nos dando entendimento espiritual. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, abra o nosso coração para recebermos a Tua palavra, porque só ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é o alimento do Teu rebanho, ela é a luz que nos conduz até o fim das nossas vidas e até Ti, Senhor. Ela é aquela que revela o caráter do Senhor. Ó Deus, ajuda-me, Senhor, a ser fiel aos meus irmãos e a Ti, expondo com fidelidade a Tua palavra, e que nenhuma palavra que não traga edificação saia da minha boca, mas somente aquela que transmite graça. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, nós vamos olhar para esse trecho, dando continuidade àquilo que nós já falamos. Estamos no andar do cristão, a vida prática do crente. Estamos naquela parte onde diz que nós estamos, esse é o andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Nós começamos esse trecho no capítulo 4, versículo 17. Não é? Então, fazendo uma breve recapitulação de toda a carta, nós vimos nos três primeiros capítulos a doutrina de Paulo. Ele fala sobre a redenção. Depois, na sequência, Paulo, a partir do capítulo 4, ele mostra então esse andar digno. E ele fala, em primeiro lugar, que o andar digno do crente começa com o coração humilde. Com humildade, os crentes conseguem andar em amor, suportando uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, e onde Deus opera num coração humilde, Deus está em todos, operando por meio de todos. E já que então Paulo diz que Deus está operando através de todos, ele começa a falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, por onde Deus trabalha em cada um e através deles para o mundo, sendo a igreja a luz nesse mundo, né? O sal e luz nesse mundo. Então ele fala que o crente, todo crente tem um dom. Ele fala que todos devem descobrir seus dons. E os dons são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Capítulo 4, ele diz, lá, a partir do versículo 7, ele diz que todo crente, Cristo elevado, concede dons aos homens, e todos têm uma função no corpo de Cristo. E todos são úteis para a edificação, desde que se submetam ao ministério da igreja local.
e cumprindo dentro daquilo que Deus lhe deu, o seu dom, não o dom do outro, mas o dom de cada um. Cada um é útil no corpo, segundo o dom que Deus lhe deu. Na sequência, então, Paulo vai dizer, já que, para Deus, os frutos são importantes, os meios também são. Nós não trabalhamos como Robin Hood, por exemplo, que roubava dos ricos para dar para os pobres, parecia uma coisa muito boa, mas os meios não justificam os fins na igreja. Os meios são limpos e santos, como os fins também são. Então, por isso ele vai dizer que nós temos que despojar do velho homem para nos revestir do novo, para sermos transformados, para sermos purificados, para sermos renovados no nosso entendimento, e assim revistamos o novo homem, e essa santificação, esse processo de santificação vai levar com que cada um de nós possamos servir a igreja de modo santo, que agrada a Deus. Então os meios importam sim para Deus, não é? E agora, a partir do versículo 25, ele vai continuar falando sobre a operação de cada membro dentro do corpo de Cristo, como a gente pode aplicar a santificação, o processo de santificação em nossas vidas. Ele disse, então, já que nós despojamos do velho, algumas atitudes do velho que talvez tenham, precisam ser despojadas também. Provavelmente, ele faz uma lista aqui não exaustiva, ele coloca 4 pecados, 4 problemas, né, que podem existir na nossa vida. Ele fala sobre a mentira, ele fala sobre a ira, ele fala sobre o roubo, o furto, e fala sobre as palavras torpes. E ele diz então que talvez por causa da direção que ele dá, ou estar ali dentro da cidade escrevendo para os Efésios, provavelmente tudo isso acontecia de forma maior, em maior grau naquela igreja. Talvez esses pecados eram mais frequentes dentro daquele povo, dentro daquela igreja. Então, nesse contexto de Efésios, aos Efésios, Paulo escreve esse início aqui de como se diz, uma relação de pecados que precisam ser abandonados, e em contrapartida, o que fazer em contrapartida, como santos, o que fazer, já que deixamos uma coisa, vamos então praticar outra, né? É isso que Paulo começa a falar agora. Primeira coisa que a gente precisa entender, o foco da carta aos Efésios, diferente da carta aos Colossenses, apesar de serem chamadas cartas gêmeas, a carta de Colossenses tem características bem definidas, que fala sobre o cabeça da igreja. E Efésios fala sobre o corpo, que é a igreja propriamente dita, fala sobre o corpo de Cristo. E aqui então ele vai relatar justamente a maneira com que cada crente, já que Deus está operando nesses crentes, nesses membros de uma igreja local, se ele está operando nesses membros, então eles têm que viver de forma santa, beneficiando o corpo, beneficiando a igreja onde ele está inserido, de onde ele faz parte, onde ele é um membro oficial de uma determinada igreja. É verdade que nós, no final das contas, haverá apenas um rebanho e um só Senhor, um só pastor, Jesus. Os outros sumirão todos, e vai haver somente uma igreja, somente um rebanho. Mas nesse exato momento é impossível administrar um único rebanho esparramado no mundo inteiro. Por isso o Senhor separa em pequenos apriscos, onde Ele opera através da sua liderança para a edificação mútua, usando inclusive os membros do corpo, todos os membros. Então vamos lá. A ideia aqui, Paulo está mostrando que dentro dessa família, ele diz que nós somos uma nova família agora, uma família de Deus. A igreja é a família de Deus, onde são os filhos de Deus. Eles estão reunidos dentro de um aprisco, cada qual no seu aprisco. Então, acima da família natural, Paulo diz em Gálatas, no finzinho de Gálatas 6, que nós devemos fazer o bem a todos, indiscriminadamente. Mas ele põe uma vírgula e coloca, especialmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Nós não estamos dizendo de forma nenhuma que nós agora temos que abandonar nossos pais que não são cristãos, nossos filhos, nossos parentes que não são cristãos, amigos. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que especialmente o nosso alvo é para com aqueles que viverão conosco por toda a eternidade, os eleitos de Deus, os irmãos em Cristo. A irmandade, nosso foco principal é a igreja.
Por conta disso, ele começa a explicar como é que, o que a igreja, o que os meus irmãos esperam de mim, o que a igreja local onde eu me reúno, onde eu sou membro oficial, o que a igreja espera de mim, como membro, um membro. Vamos ver então o que a igreja está contando comigo nesse sentido, Versículo 25, primeira coisa aqui, Paulo diz, deixando a mentira e falando a verdade. O Senhor deixou bem claro para todos nós, que a nossa, Mateus 5, o Sermão do Monte, ele fala assim, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. O que passar disso é do maligno. Então nós precisamos entender que a nossa palavra tem que ser fiel, a nossa postura tem que ser fiel, as nossas atitudes têm que expressar fidelidade. A palavra mentira aqui, a palavra pseudo, no grego, ela está mais ligada a alguma coisa, que a mentira é como se fosse algo que é falso, onde você, é como se fosse um apoio, onde aquele apoio não dá apoio, onde você conta com aquele irmão, aquela irmã, e naquele momento exato ele falha com você. É como se você confiasse, mas infelizmente ele não dá esse sustento que você precisa. É isso que ele está querendo dizer. E falar, deixando a mentira, fale a verdade, ser honesto. Aqui ele mostra o falar, mas todos nós sabemos que o falar começa no coração. O coração trabalhado pela verdade, ele vai fazer com que a nossa boca fale do que o coração está cheio. Não é isso que nós aprendemos? Se nós temos um coração honesto, um coração leal, um coração fiel, nós vamos falar aquilo que é fiel, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo e aquilo que é honesto para os irmãos. E não aprendendo esse caminho, cada um de nós não deixaremos o outro na mão. Na hora H, quando a gente mais precisar, a gente vai estar lá para servir o outro, ou quando o outro mais precisar, nós vamos estar lá para suprir, para servir de suporte para aquele irmão, para aquela igreja. É isso que Paulo está querendo transmitir aqui. Então, os irmãos da igreja local contam com a nossa fidelidade. João Calvino, ele diz que essa palavra mentira, ela está, inclusive na leitura dele, a tradução que ele usa, é a palavra falsidade, deixando a falsidade é o que os antigos usavam na tradução que eles tinham na época, principalmente Calvino, que é de quem eu consultei. Então, irmãos, vejam, como igreja, nós só podemos manter comunhão uns com os outros se nós andarmos na verdade. E João, em 1 João, capítulo 1, lá a partir do versículo 6, ele fala que nós andamos na luz. Verdade, luz, nas Escrituras significa verdade. É ser honesto, é ser transparente, é ser fiel. Então, nós só mantemos comunhão se nós andarmos na luz. É impossível nós estarmos em unidade com o próximo se nós não somos íntegros de coração. Se nosso sim é mais ou menos sim, e se o nosso não é bem um não, é mais ou menos sim, meio não, meio sim. Não é isso. É o sim, sim e o não, não. É impossível manter comunhão se nós não formos fiéis. Se nós não tivermos integridade, nossos corações íntegros, não é? É isso que Paulo está querendo transmitir. Por quê? Porque a mentira, nós deixando a mentira, nós vamos falar a verdade com o nosso próximo. Por quê? Paulo diz o porquê, a razão de nós vivermos na luz, de nós andarmos na verdade e não na mentira, porque somos membros uns dos outros. Então percebam, aqui, embora Paulo fale para que andar na verdade seja para a nossa vida cotidiana, seja em qualquer tipo de relacionamento, mas especialmente Paulo está falando para a igreja,
Porque nós somos membros. Mais uma vez, Paulo está focando o corpo de Cristo. Efésios é uma carta eclesiológica, fala de eclesiologia, ok? Então, aqui Paulo está falando, dentro de uma igreja, todos os membros precisam deixar a mentira, a falsidade e andar na luz. Sem isso, não teremos comunhão uns com os outros. Não serviremos de apoio, suporte fiel que sustenta o outro. Nós não conseguiremos sustentar o outro se nós não formos íntegros de coração, não é? Os irmãos só se sentirão então seguros conosco se deixarmos a falsidade, como Calvino propõe, a palavra falsidade, e passarmos a andar na luz. Essa confiabilidade, queridos, ela não se adquire do dia para a noite. Como dizem os antigos, né? É preciso comer primeiro um saco de sal junto para depois você saber se você mete a mão na cumbuca com seu companheiro, né? Ou se você pode andar com fulano ou ciclano. Se você pode confiar nele ou não. Isso é um tempo de caminhada. Não é? É por isso que a gente sempre ensina, é necessário para crescer na graça de Deus, é necessário que você busque uma igreja saudável, ainda que ela tenha algumas limitações estruturais, alguma coisa desse tipo, mas que o ensino seja saudável para você criar raízes. Nós precisamos criar raízes, nós precisamos andar com aquele povo por um período para saber se aquele povo é confiável ou não. É verdade que no meio de vários, nem todos são confiáveis plenamente, mas todos estamos no caminho de sermos trabalhados nesse sentido. Veja, aqui Paulo não está dizendo que aquele que praticava mentira agora não presta mais. Não, ele fala assim, aquele que andava em pecado da mentira. Talvez era um mentiroso de carteirinha, era uma pessoa que era impossível de confiar naquela pessoa, mas ele está dizendo assim, já que ele faz parte do corpo de Cristo, vamos dar um voto de confiança, e vamos crer que a graça de Deus na vida daquela pessoa é suficiente para transformá-lo. Às vezes você vê a vida regressa de uma pessoa, você analisa, conhece o passado de algumas pessoas, e você fala que aquilo lá não presta para nada, aquilo não vai dar nada, aquela lá é árvore que não vai dar fruto. Não, você não pode julgar assim. Queridos, se Deus é poderoso para fazer de uma prostituta uma virgem, quem ele fez isso? Com a igreja, somos nós. Nós éramos a prostituta. E ele nos fez virgens. O que dirá ele pode fazer com o mentiroso? Ele pode fazer um milagre. Mas é necessário que aquela pessoa que tem esse vício, que tem esse problema, lance para fora. Ele precisa entender que fazendo parte de uma igreja, ele precisa ser fiel, ele precisa ser honesto, ele precisa ser transparente, ele precisa ser leal aos seus irmãos, não aquele de palavra dúbia, dúbia, ou que tem duas palavras, dois pesos e duas medidas. Não, é aquele que, sim, eu concordo com isso, sim, eu não concordo com isso. É honestidade de coração. Isso traz confiabilidade para que nós continuemos sendo úteis para com o próximo. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, primeira coisa, o que a igreja espera de mim, de você, fidelidade. Fidelidade. Primeira coisa que os meus irmãos esperam de mim, que eu seja um homem fiel. Eu posso ter várias falhas, eu posso ter várias limitações, mas eu preciso andar na luz. Eu não gosto muito de contar testemunho, mas quando tivemos um momento muito difícil aqui na igreja, e muitas pessoas também saindo, inclusive gente que doeu muito no nosso coração, meu próprio filho mais velho, aquilo me trouxe muita angústia no meu coração. E eu falei, bom, agora está tudo acabado, pensei comigo, e agora não vai mais. E eu fiquei pensando, eu vou falhar, não vai ter como continuar, e não tinha mais forças. E Deus, um dia, vocês gostam de sonho? Aquele dia Deus me fez sonhar, mas graças a Deus que Ele me fez sonhar com uma palavra de Deus, Ele me levou a um texto dizendo, se você andar na luz, você vai ter comunhão comigo. Eu amo a verdade no íntimo. Você vai errar e muito, mas se você andar na luz, você vai continuar. Se você não andar na luz, você vai ser o próximo. Então, queridos, eu creio que foi uma maneira de Deus falar ao meu coração. Seja honesto, ande na luz.
Se você errar, você vai errar. Se você pecar, porque você vai pecar, porque você é um pecador, você é terrível, você é um miserável. E você vai falhar. Chega nos seus irmãos e peça perdão. Anda na luz. Conserta e continua. É assim que nós vivemos a vida de igreja. Fidelidade não quer dizer perfeição, mas honestidade. Honestidade quer dizer ser honesto. Sim, meu irmão, eu errei com você. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Você não merecia ouvir aquilo que eu falei para você, mas eu estou aqui para me reconciliar com você. Me perdoe. Pronto. O sangue de Jesus é poderoso para nos livrar, nos purificar de toda a nossa imundícia, impureza, injustiça. Primeira coisa, então, fidelidade. Segunda coisa que a igreja espera de nós, vamos lá, versículos 26 e 27, Paulo diz assim, deixando a ira, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui é tudo uma coisa só, tá? Versículos 26 e 27. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando, deixando a ira e mantendo a discrição e a temperança. A temperança, o que é temperança? É equilíbrio. Paulo não está dizendo que o ser humano, mesmo o crente, não deve irar-se, não é isso que ele fala aqui. Ele dá a chance para a ira, não é? A ira tem espaço no coração até do crente. Ora, tem espaço no coração do nosso Deus, apesar de que a ira dele é santa, né? A nossa não, nem sempre. A nossa às vezes é pecaminosa, né? Mas Paulo está dizendo assim, irai-vos, tudo bem, você está irado? Alguma coisa injusta aconteceu com você? Alguém cometeu um pecado dentro da igreja que te feriu? Ou você está percebendo que alguém está andando fora dos princípios de Deus? Aquilo te deixou irado? Ok. A ira é um sentimento que Deus pôs em nosso coração, mas Ele coloca limites para ela. Deus coloca limites para ela. Ele diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, os nossos irmãos da igreja local contam com a nossa tolerância sem cometer excessos em nossas reações. Os nossos irmãos esperam de nós equilíbrio. Eu não posso chegar aqui para vocês, depois de 30 e poucos anos de caminhada cristã, e dizer assim, eu continuo sendo irado, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou Gabrielo, né? Síndrome de Gabriela, você sabe, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre assim, Gabriela, né? Não. Eu posso ter sido um homem iracundo, né? Você pode ter sido uma mulher cheia de ira, sim, nós nascemos assim, é verdade, mas o Espírito Santo poderoso pode nos fazer uma nova criatura em Cristo. Ele está querendo dizer aqui que a ira vai surgir no nosso coração diante de alguma injustiça. Não é possível que nós tenhamos sangue de barata, como diz, né? Popularmente, ou que nós somos robôs. A pessoa cometeu um pecado terrível, ou até me ofendeu, e você não sente nada. Eu estou bem, eu amo aquele irmão. Irmão, isso anda na luz, não é, irmão? Eu não gostei mesmo, aquilo me feriu. A ira tem espaço no coração do crente, mas ela tem limite, ela precisa ter limites. O Espírito Santo nos dá limites como cristão. Então, a ira que Calvino diz, primeiro, a ira mais adequada é a ira contra nós mesmos, contra os nossos pecados, e a gente às vezes não comete esse tipo de ira, né? Você não fica nervoso ou bravo com você mesmo, né? Quando você peca, geralmente a gente não fica. Agora, quando a gente olha para os outros, a gente já reage, a gente já grita, né? A gente já tenta ofender também, porque nós protegemos os nossos pecados. Nós temos pecados que são de estimação, e às vezes a gente não olha, não sabe olhar para nós mesmos, né? Então Calvino diz, se é que nós devemos ter uma ira, a primeira ira e a mais saudável que existe, é a ira contra nós mesmos. Em segundo lugar, ou em primeiro lugar, aliás, né, é a ira contra aquilo que afeta ou que mancha a glória de Deus, né? Contra o pecado, que mancha a glória de Deus, né? Portanto, meus amados, aqui Paulo está dizendo o seguinte, que se um irmão pecar, ele deve sim ser advertido, você pode adverti-lo, a ira nasce no seu coração, você pode adverti-lo, mas
A nossa ira deve ser contra o pecado e não contra o irmão. Muitas vezes, principalmente quando aquele pecado nos ofende, nos afeta, nos machuca, a gente até exorta o irmão, fala com o irmão, e a gente guarda. Aquela ira está aqui dentro. A gente não consegue lidar com aquilo. E aquilo vai criando forma aqui dentro. Você armazena, parece que é prazer você ter ira, né? Você ficar magoado no seu coração contra aquela pessoa, e passa dias, passa meses, a pessoa até já pediu perdão, mas a ira está no seu coração. Você não limpou seu coração da ira. Essa ira é que Deus está falando, Paulo está falando aqui. Não é conveniente essa ira é pecaminosa. Quando você guarda rancor, se lembra constantemente, é lógico que lembranças nós temos, porque quando nós damos o perdão, quando nós somos ofendidos e damos o perdão para algumas pessoas, isso não quer dizer que nós, a partir dali, nós perdemos a nossa memória, né? Nós esquecemos aquilo que passou como um passe de mágica, nem sempre. Às vezes a gente lembra do pecado, mas aquela lembrança não pode me trazer novamente mágoa no coração, a ponto de eu novamente resgatar tudo aquilo, e ainda que a pessoa já tenha pedido perdão, eu acho que aquele perdão não valeu, né? E aquilo vai fazer mais mal para mim do que para ele já está tudo resolvido, ele já pediu perdão, ele já resolveu, diante de Deus e diante de você. Mas se você armazenar essa ira vai te fazer mal, essa ira vai te levar a um caminho muito mais perigoso do que aquele que pecou contra você. Uma coisa que a gente sempre ensinou aqui na igreja: não peque por causa do pecado dos outros. Observe o pecado dos outros, exorte os pecados dos outros. Se for contra você, se machucou você, né, você lida com ele. A ira vem e você conversa com aquela pessoa, anda na luz, conversa com aquela pessoa, resolve o problema, e não guarde a ira no coração. Apesar de você falar, não, está perdoado, sim, está perdoado, mas está fazendo figuinha assim, né? Tipo assim, não está não. A ira continua aqui dentro, né? Então essa ira, essas atitudes de ira, vai nos levar a uma situação onde, quando a ira é prolongada, quando essa ira permanecer no nosso coração por longo tempo, é o que Paulo diz aqui, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, joga ela fora, o mais rápido possível, manda a ira, dá um pontapé nela e bota ela para fora do seu coração, tira a ira do seu coração. Por quê? Se ela permanecer no seu coração por mais tempo, diz aqui a palavra de Deus, que o diabo vai entrar em ação. Você está vulnerável às astutas ciladas do diabo. Ele vai entrar em ação, e aqui você está dando lugar para ele dominar a sua mente. A ira no coração, a ira não resolvida, a pessoa que é iracunda e não sabe tratar disso, ela é uma porta aberta para Satanás vir e fazer bagunça na vida dela. Satanás vai levar a trazer confusão. E se fosse só para você, tudo bem, digo, né? Mas vai afetar a igreja, porque você é membro do corpo, e você vai trazer sujeira para dentro do corpo. Então precisamos aprender a jogar fora a ira. Deixa essa história de que eu sou assim mesmo, esse é meu temperamento. Não, seu temperamento tem que ser igual ao de Cristo. O que você era, o velho homem morreu, ou você não se despiu, não foi renovado, e não se revestiu de Cristo, os versículos anteriores. Se você não fez isso, tudo bem, então você não é novo convertido, não é? Ou você não é uma nova criatura. Precisa de conversão, precisa de crer em Jesus Cristo, né? Precisa de conversão, né? Como está a sua fé? Então aqui, segundo ponto é, deixando a ira. Os irmãos precisam que nós sejamos honestos para repreensão, mas que nós tenhamos tolerância e as nossas reações sejam equilibradas. A ira pode surgir, mas ela precisa ser dominada. Geralmente, a ira também dá a conotação, dá
parece que ela dá uma liberdade para o nosso coração para pagar com a mesma moeda. Não é assim que o Senhor nos ensina. Mas Ele ensina que, se alguém te ofendeu, você deve oferecer a outra face. Se alguém pecou contra você, ou se te amaldiçoou, você abençoa. É ao contrário. Você tem que dominar a sua ira, a ponto de você ainda fazer o bem para aquela pessoa. Não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12. Muito bem. Terceira coisa que a igreja espera de nós, como membros, versículo 28, deixando o ganho desonesto aqui, né? Ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, Paulo nessa terceira sessão, ele diz o seguinte, que nós devemos deixar o ganho desonesto. Aqui, o furtar está sim se referindo literalmente àquele que roubava mesmo, né? Que furtava algo que não era dele, ele toma posse daquilo, né? E leva para si. Mas aqui também está envolvendo ganhos desonestos, ganhos que não são lícitos, né? É uma forma de ganhar dinheiro ou sustento de forma duvidosa, né? De forma suja, por assim dizer. Então, Paulo está querendo dizer, vocês têm que deixar o ganho desonesto para trabalhar dignamente, ter um trabalho digno. Queridos, o trabalho honesto, o trabalho sem furtar, né, que é o que Paulo está querendo dizer aqui, o trabalho honesto, o trabalho limpo, o trabalho com as mãos santas, não é? Esse trabalho glorifica a Deus. E esse trabalho, além de glorificar a Deus, ele tem que ter um alvo especial, um alvo principal. E aqui é o que ele vai dizer, não é? O alvo principal qual é? O fruto dele, o fruto maior desse trabalho honesto que glorifica a Deus é atender às necessidades dos santos, para que tenha com que acudir ao necessitado, focando mais uma vez na igreja, né? Então, eu quero que você abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, tem uma instrução de Paulo muito importante nessa área financeira. Como nós devemos nos comportar. Eu acho fantástica a pregação expositiva sequencial, porque você não faz o esquema, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, a igreja está passando por tal problema, vamos pregar sobre tal assunto, né? Não, a agenda não é minha, né? A agenda é de Deus. E agora Deus vai nos ensinar sobre finanças, né? Às vezes algumas pessoas perguntam, mas irmão, quase não fala de finanças e tal. Bom, no tempo de Deus vai falar. E aqui, chegou o tempo de Deus. Vamos falar sobre finanças, né? Na igreja, um pouco aqui, né? Capítulo 9 de 2 Coríntios, a partir do versículo 6, diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A boa obra que ele está querendo dizer aqui é atender às necessidades dos outros, não é? Para que você, sendo abençoado com toda essa superabundância, né? Paulo repete aqui, a ampla suficiência, abundando em toda graça, tendo sempre, né? Está falando de alguém que vai ser abençoado de uma forma especial na área financeira, e esse vai também superabundar em toda boa obra. Agora olha a sequência, como está escrito lá no Velho Testamento, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, quem que dá a semente e o pão? É Deus.
Deus coloca a semente nas suas mãos, a condição para você ser um bom administrador dos recursos financeiros que Deus deu para você. Então Ele vai colocar condições financeiras na sua mão, você vai saber administrar, e Ele vai aumentar a vossa sementeira é para que gere mais frutos, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. E Paulo vai explicar de onde vem essas graças a Deus, essa gratidão a Deus, de onde vem? Versículo 12. Por quê? O serviço dessa assistência, ou seja, eles colheram dos coríntios aquela contribuição financeira para levar para uma igreja pobre na Judéia, e Paulo está dizendo assim, nós, por nosso intermédio, essa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando o pobre, quando o necessitado, quando a igreja for suprida por intermédio da sua contribuição financeira, muitos vão dar graças a Deus, e vão dizer, por aquele fruto que você colocou, que você ofertou, que você dizimou, eles vão receber esse fruto, esses cuidados, essa provisão, e vão olhar para os céus, levantar as mãos e dizer, obrigado, Senhor, esse valor chegou na hora, eu estava precisando, Senhor, Tu sabes a hora certa de tudo. Então vai redundar em louvores a Deus. Os pobres, os necessitados, vão agradecer a Deus, porque estão sendo supridos. Versículo 13, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, as pessoas que vão receber a sua contribuição, estão percebendo a liberalidade e a própria confissão de fé que vocês fazem, ou seja, vocês têm uma confiança em Deus muito grande, porque somente oferta quem confia no Senhor, somente põe a mão no bolso e tira para dar, não só põe, mas também tem que tirar do bolso e ofertar, só faz isso quem confia em Deus, é a fé que faz com que nós repartamos o que nós temos com os outros, com que nós ofertemos financeiramente para a igreja. Se eu não tenho fé, eu vou pensar que o meu dinheiro eu tenho que saber cuidar, e segura, e a palavra diz que quem segura, quem mais retém é quem mais perde, mas a quem mais dá, é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, Paulo está dizendo isso, é por causa da confissão do Evangelho de Cristo, eles estão percebendo que vocês são fiéis, vocês são homens e mulheres de fé, porque tiraram do bolso, ofertaram liberalmente, generosamente, acima do que vocês podiam, contribuíram para o bem do outro. 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Dom inefável está querendo dizer o seguinte: o Espírito Santo nos dá o dom, aqui nesse caso específico, de generosidade, de sermos generosos. O Espírito Santo nos dá fé, confiança de que eu posso separar uma parte do meu ganho, seja mensal, semanal, diário, não sei, conforme a profissão de cada um, separar o ganho, uma parte daquele ganho, e esse dom que Deus concedeu aqui, esse dom de generosidade vai atingir a igreja e, consequentemente, as pessoas que vão ser beneficiadas talvez nem saibam de que bolso que veio o dinheiro, quem foi o contribuinte, quem que ofertou, mas eles vão dar graças a Deus e vão orar pelos irmãos. Eu recebi da Igreja Cristã em Campo Grande uma oferta que me acudiu nesse momento. Eu não sei que irmão foi, mas foi através da igreja. Eu oro por essa igreja. Senhor, continue dando esse dom para esses irmãos.
Continue fazendo com que aqueles que têm sido generosos continuem sendo supridos abundantemente pelo Senhor. São ações de graças, são orações que a igreja faz, os necessitados fazem, não é? Quando são acudidos em momento oportuno. Essa é a vida de igreja, queridos. É uma vida de fé, não é? É uma vida de fé. Aliás, começa tudo pela fé, e diz que nada do tudo que vem sem fé é pecado. Ou seja, tudo que nós praticamos é pela fé. Não é pelo dia de amanhã, a certeza, se eu for olhar para o dia de amanhã, as incertezas da economia dentro de um país como o nosso, por exemplo, eu nunca vou ofertar. Mas se eu for olhar para Deus, aquele que me supre, Ele que me dá a sementeira, é Ele que me dá o pão, é Ele que põe a semente na minha mão. Se eu olho para esse Senhor, eu vou dizer, eu posso contribuir, porque Deus sabe da minha necessidade. Ele não vai me deixar na mão, por isso eu posso ser generoso com meu irmão, com a minha irmã, com a minha igreja. É assim que funciona. Então Paulo está dizendo que a igreja espera de nós suprimento. E no versículo, Deuteronômio 15, 11, eu não vou ler esse versículo, se você quiser marcar, marca aí. Mas era um princípio de Deus, desde o início, quando Moisés estava ensinando aquele povo, como deveriam caminhar em unidade, em comunhão. E ele, nesse capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo 11, Moisés diz ao povo que Deus fala para Moisés que nunca deixará de haver pobres no vosso meio. Portanto, aí Deus manda, portanto, abram as suas mãos para atender ao pobre e ao necessitado. Abram as suas mãos. O que significa isso? Repartam com o próximo. Oferte generosamente. Participe com o necessitado daquilo que você tem. Compartilhe o seu ganho com o próximo, porque nunca vai deixar de haver pobres no vosso meio. Por que Deus manda que sempre haja pobres no nosso meio? Para nós exercitarmos a nossa fé e a nossa generosidade. Nunca vai deixar de ter necessitados no nosso meio, queridos, nunca. Muito bem, então partimos agora para quarto ponto, né? Versículo 29, deixando palavras torpes e transmitindo graça, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para a edificação. Paulo explica novamente, a diferença aqui é que a palavra que precisa sair da nossa boca para com os nossos irmãos da igreja é aquela que é boa para a edificação. Então é a palavra que edifica, diferente da palavra torpe. Então você observa que a palavra torpe, queridos, não é só palavrão. Às vezes a gente pensa, não pode falar palavrão. Aquela palavra feia, né? Que a gente pegava os filhos e depois passava pimenta na boca deles. Nunca mais vai falar isso. Eu sei que você não fez isso. É loucura. É coisa dos antigos, né? Passar pimenta na boca da criança quando falar palavrão. Não precisa fazer isso, não. Mas nós sabemos que o palavrão é muito feio, mas não é só isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está querendo dizer, a origem da palavra torpe aqui, quer dizer, uma palavra é como se fosse, está mais ligado a um fruto de aparência bonita, mas por dentro ele é podre. Ele está podre por dentro. É uma palavra enganosa, sabe aquela palavra que engana, enreda, uma palavra que você não sabe discernir se é boa ou se não, é uma palavra podre, mas que ele chama a atenção, chama a palavra, o convívio, né, com aquelas pessoas, chama a atenção para você dar ouvidos para ele. Só que a palavra dele, ela quer, na verdade, ele joga, é tipo falar por tabela, né? Ele joga para bater lá, para voltar ele vai colher alguma coisa depois. É a questão de uma podridão oculta dentro da a intenção podre daquela palavra, né? Então vejam bem, ao contrário disso, Paulo diz que seja boa para a edificação. Como é que eu edifico o meu irmão? Eu edifico o meu irmão com a palavra de Deus. Eu edifico o meu irmão usando a palavra de Deus para levar uma palavra de consolo. Eu edifico o meu irmão usando a palavra de Deus para levar uma palavra de
encorajamento quando ele está enfraquecido na fé. Eu edifico o meu irmão quando eu uso o texto da palavra de Deus para levar para ele até mesmo uma repreensão. Eu estou edificando quando eu repreendo alguém. Eu estou salvando ele do engano, até mesmo do pecado. Então eu edifico meus irmãos quando eu uso a palavra de Deus para levar algo que edifica, ou seja, algo didático. Edificar aqui está vinculado a crescimento espiritual, edificação. Lembra-se que Paulo falou lá no capítulo 4, no comecinho, Nós estamos edificando a igreja, todos nós. Então eu preciso que você, vez por outra, percebendo uma coisa errada na minha vida, chegue em mim e, biblicamente, chegue e fale: meu irmão, olha, você está entrando para um caminho perigoso. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu preciso, irmãos, nós não vemos sozinhos, por isso que nós andamos em rebanho. Nós nos auxiliamos mutuamente, não é porque o irmão é mais velho que ele está isento de erro, de pecado e de apostasia. Eu sou o primeiro, o principal a ser atacado pelo diabo para apostatar, queridos. E isso ronda a vida da gente o tempo todo. Então eu preciso de irmãos corajosos, irmãs corajosas, que cheguem em mim e falam: meu irmão, esse caminho não é bom. Você tem que se arrepender. Nós precisamos desse tipo de edificação. Então, quando Paulo diz, aqui, Paulo está querendo dizer, como ele diz em Colossenses, essa palavra que transmite graça. O que é uma palavra que transmite graça? Como diz lá em Colossenses 4, 6, é uma palavra temperada com sal, é uma palavra que quando você usa a palavra de Deus, ela entra no coração das pessoas. Eu não vou conseguir passar o que eu penso, graças a Deus, a edificação de uma igreja não vem de sabedoria humana. Se eu quiser impor para você uma regra que eu criei, aquilo não vai prosperar, e você tem que rejeitar. Mas se eu estou ensinando alguma coisa que vem da palavra de Deus, aí você acolhe. Ela é temperada, porque você sabe que não é o Newton que está inventando moda, mas é o Senhor que disse aquilo, e por conta de ser o Senhor, então nós obedecemos. Aquilo surte efeito, aquilo gera fruto, aquilo é temperado, aquilo transmite graça e edificação para o outro. A palavra torpe, então, aqui, como eu já disse, é uma palavra corrompida, é uma palavra que vem misturada, é uma palavra que está, aparentemente, mostra um fruto bonito e agradável, porém lá dentro ele tem veneno, ela é venenosa. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, as palavras que edificam, queridos, têm, além do modo certo de falar, ela também tem o tempo certo de falar. Por quê? Isso é sabedoria. Às vezes você pode estar com a maior verdade na mão, uma verdade inquestionável, você sabe que determinada pessoa dentro da tua igreja está precisando ouvir aquilo, e você não ora nada, e você vai para cima da pessoa e lasca aquilo com casca e tudo. Não vai surtir efeito. Precisa ter o modo e o tempo certo. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe aquelas pessoas, que às vezes não tem sabedoria nenhuma e chega querendo abrir a Bíblia para você, às vezes você está num momento tão difícil, você perdeu uma pessoa querida, e você está ali, e a pessoa vem com um monte de texto para você: não, você não pode ficar assim, você não pode chorar, não, você não pode... Isso não é o tempo. Você pode até estar com a verdade na mão, mas se você fala fora de hora, não ajuda em nada, não traz edificação. Então, como eu disse aqui, as palavras que edificam, ela tem o seu modo certo e o seu tempo certo, e Paulo diz aqui que é conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aqui graça, transmite graça e edificação, está falando de ensino, e a gente se lembra, eu me lembrei, olhando para esse texto, de Provérbios 15, versículo 23, o Salomão, quando ele escreve Provérbios 15, 23, eu acredito que ele estava querendo dizer isso, que existe o modo e o tempo certo de falar. Ele diz assim,
Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é? A seu tempo. A palavra é boa, mas tem que ser no tempo certo. Sabe quando você tem uma semente boa na mão, mas você tem um período do ano que você não pode plantar aquilo porque não tem chuva? Os agricultores sabem melhor do que eu. Você pode ter uma semente boa na mão, mas se você joga na terra seca, e não é o período de plantio, o que você fez? Você jogou semente fora, ela vai estragar, ela vai morrer, ela não vai nascer. Mas se você planta no tempo certo, ela cresce, ela brota, ela cresce e ela dá frutos. É isso que nós precisamos aprender. A edificação através das palavras certas, também tem que ser no tempo certo. Meus irmãos, como a gente precisa aprender de Deus essa maturidade, como eu ainda não tenho, porque às vezes a gente põe os pés pelas mãos e fala fora de hora, acha que está com toda a verdade, acaba até sendo ofensivo, mesmo usando a palavra de Deus, e a gente não sabe a hora certa de falar. Isso é sabedoria, e nós carecemos de sabedoria. Nós carecemos, como o Tiago fala, nós todos somos homens frágeis, fracos, porque o varão forte, ele sabe dominar a sua língua. Diz que o homem que domina a sua língua é varão poderoso. E eu não sou ainda. Eu preciso aprender esse caminho. Eu ainda sou fraco. Porque às vezes a língua ainda pula para fora da boca, fora da hora. E diz que ela é guiada pelo inferno. E ela incendeia muita coisa que não precisava. Então, meus queridos, aqui está 4 ensinamentos de Paulo, Primeiro, sobre a comunhão, andar na luz, vivendo a verdade para ter comunhão. Depois, tendo um domínio próprio sobre o falar, sobre a ira, aprender a tirar a ira do coração e não dar lugar ao diabo. Terceiro, aprender a contribuir generosamente, aprender a ser generoso, de coração generoso. E quarto, aprender a ser pessoa que edifica através das palavras e não pessoas que não transmitem graça, palavras torpes. Não usemos de palavras torpes. Agora, como é que a gente consegue resolver tudo isso? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Aqui é simples, queridos. Você lembra que você foi salvo? E lá, no capítulo 1, diz que o Espírito Santo nos selou. Ele nos selou para o dia da redenção. Ele está nos acompanhando até o último dia. Sem o Espírito Santo, nós não vamos permanecer no caminho correto até a glória. Então, ele nos selou para o dia da plena redenção. E esse Espírito é a única chance que eu tenho de não praticar esses 4 pecados aqui, mentira, ira descabida, o roubo e as palavras torpes. É a única chance que eu tenho de não viver isso, de viver em novidade de vida e de ter domínio sobre isso, é através do Espírito, através do poder do Espírito Santo. E aqui Paulo, quando diz, não entristeçais o Espírito, ele está colocando no Espírito, ele está atribuindo ao Espírito sentimentos humanos. Você percebeu? O Espírito entristece. Por que ele entristece? Ele entristece porque você não está andando em conformidade com aquilo que você foi selado por ele. Se ele é santo e você pratica pecados, não dá para misturar. É como óleo e água. Aquele que foi chamado para ser santo e vive em pecado, não está misturado, amalgamado com o Espírito Santo. Então, ele se entristece. Aqui não é como se fosse um rapazão de 52 anos, um meninão, 52 anos, e que fica amuado num cantinho, chorando, porque mamãe não deu o que ele quis. Não, não é isso. O Espírito Santo é poderoso, ele podia me destruir na hora. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte, Romanos, capítulo 8, diz que capítulo 8, versículo 16, Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Esse Espírito que fala ao meu espírito, o Espírito, vejam, são 2 Espíritos, certo? O Espírito humano está aqui dentro, o Espírito Santo vem e me sela. Eu sou dele, o selo significa que eu pertenço a Deus, eu sou selado
com o selo de propriedade de Deus, ele sela, eu agora sou de Deus, então o Espírito Santo me selou, ele passa a abrigar em mim, ele está dentro de mim, eu sou o templo do Espírito, meu espírito está amalgamado com o Espírito Santo, o Espírito Santo vivificou meu espírito, para que eu agora entenda, eu sou filho de Deus, e com isso eu clamo, Abba, Pai, eu digo para Deus, tu és meu Pai, porque o Espírito diz isso em mim, o Espírito testificou com o meu espírito. Só que quando eu peco, o Espírito não vai dizer, clama, Abba, Pai, não, ele vai dizer assim, eu estou triste, ele entristece o meu espírito, o Espírito Santo que intercede por mim, ele me dá uma tristeza. Se eu sou filho de Deus, eu não posso continuar pecando sem sentir nada. É impossível um legítimo crente que está selado pelo Espírito Santo pecar e dizer, estou nem aí, vou continuar, está bom demais isso aqui. Não, jamais. O filho pródigo, que era filho legítimo, porém pródigo, ele saiu para o caminho do pecado, mas quando ele caiu em si, o Espírito Santo tocou no coração dele, e a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando chega na casa do pai, ele diz assim, papai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrepende. É impossível um crente selado pelo Espírito continuar no caminho do pecado confortavelmente, não dá, é impossível, ele precisa se arrepender, se ele é de Deus, ele se arrepende. Não estou dizendo que crente não peca, ele peca, mas quando ele peca, imediatamente o Espírito acende a luz vermelha no painel, está fundindo o motor, volta para Deus, é isso que o Espírito Santo faz em nós. Quando lá em Colossenses 3,15, Paulo diz que a paz de Cristo é o nosso árbitro, é o árbitro em nossos corações, e esse árbitro, o que é um árbitro? É um juiz, vamos imaginar um juiz de futebol, né? O que o árbitro faz? Quando você passa um rodo no cara do time adversário, você é crente, né? Você não passa rodo neles não, né? Mas vamos supor que você, como é que é? O contato, é um contato meio exagerado, foi contato ali, derrubou o cara, quase quebrou a perna do cara, aí o árbitro apita, cartão vermelho para você está fora. O árbitro apita, a paz de Cristo some, você não tem mais paz. Quando você peca, você é filho de fato, quando você peca e não perde a paz, continua tudo bem, então você não é filho, é bastardo. Você é bastardo, você não é filho ainda. Não, o Espírito não está em você não sente nada, vivendo em pecado. Agora, se você é filho, o Espírito entristece, o teu Espírito também, juntos, amalgamados, o Espírito Santo, com o teu Espírito, vai entristecer teu coração, e você vai voltar para Deus, arrependido, confessando pecados, para ser curado. É isso que Paulo está querendo dizer. A vida do cristão é uma vida de arrependimento, porque nós somos pecadores, vamos pecar muitas vezes, vamos errar muitas vezes, nós não podemos garantir nem para a esposa. Às vezes eu queria falar para a Val, olha, daqui para frente eu não vou pecar mais desse jeito com você, fica tranquila, daqui para frente, eu gostaria, mas eu não posso falar isso para ela, ela sabe disso, e eu carrego a pílula no bolso o tempo todo. Qual é a pílula do crente que tem que estar no bolso o tempo todo? Arrependimento, está aqui, cartela de arrependimento, eu tenho que andar com ela no bolso, vida de arrependimento. Concluindo, irmãos, nós estamos vivendo então a era do Espírito. O Espírito Santo veio para ficar, para cumprir aquilo que ele foi destinado, guiar a igreja em toda a verdade. Estamos vivendo a era do Espírito. Nós estamos aqui, esperando, sendo guiado pelo Espírito, selado pelo Espírito, até o dia da promessa, até o dia da redenção, né? Então, esse Espírito, ele está nos guiando, então nós precisamos cuidar bem desse Espírito. A partir do momento que eu pecar, nesse exato momento eu tenho que me arrepender, voltar para Deus, não guarde para tentar afastar, ver se o tempo apaga pecado, porque ele não apaga. O que apaga pecado é confissão e arrependimento.
Tempo não apaga pecado. Quanto mais você deixa, sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Por quê? Davi fala, se você é filho, capítulo 32 de Salmos, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram e a minha tristeza se tornou em sequidão de estio. Ele ficou pesado, triste, a ponto de não conseguir levantar da cama. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais encobri. E então tu saraste a enfermidade da minha transgressão. Deus perdoa. Quando confessa e deixa, alcança misericórdia. É assim que funciona a vida do crente. Então, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Sem o agir do Espírito Santo em nós, nós nada podemos, e nem arrepender. Nem se arrepender, porque o arrependimento é fruto do Espírito também. É o Espírito que entristece o nosso espírito. Perceberam agora? Como o Espírito é importante para nós, o Espírito que não deixa a gente pecar à vontade. É como importante, queridos, só que tem uma coisa que cabe a nós. Como diz o salmista, apontando lá para o passado, Hebreus 3 também, o autor usa esse mesmo texto, ele diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provação, quando tentaram o Senhor no deserto. Dureza de coração é a pior coisa que existe para o crente, porque hoje você endurece o coração, e aquilo vai crescendo dentro de você, você amanhã endurece de novo, você empurra para lá, faz que nem Saul, né? Não, eu não pequei, não, eu não desobedeci, eu só escondi uma parte do gado para fazer oferta para Deus. Não, quem disse que eu pequei? Não. E começa a justificar pecados, né? Começa a querer embromar a situação, é que nem bagre ensaboado, né? Começa a querer se esquivar do pecado. Endurecer o coração. Amanhã a dureza cresce. Depois de amanhã outro pecado vem e você endurece de novo e cresce. Vai chegar um ponto em que você não vai achar mais lugar de arrependimento. Hebreus 12. Vai chegar um tempo em que teu coração virou uma pedra e o Espírito Santo pode falar até com uma trombeta, até com um megafone e você não ouve mais. Dureza de coração. Deus nos livre da dureza de coração, irmãos. Essa é a aplicação para nós. E como eu posso manter o meu espírito sensível ao Espírito Santo? Através dos meios de graça, mais uma vez, né? Nos alimentando da palavra de Deus, e boa leitura, né? Leitura confiável. Nós sabemos que existe muita coisa escrita, aliás, a grande maioria de escritos evangélicos não são muito confiáveis. Você tem que comer coisa boa, alimento bom, alimento saudável, boa leitura, né? Estudar a palavra de Deus principalmente, e também boa leitura. O que mais? Praticando uma vida de oração, de louvor, de gratidão. O que mais? O que fortalece o nosso espírito, para deixar ele sensível ao Espírito Santo, congregando e exercitando as disciplinas espirituais que a igreja local te oferece, né? Nessa edificação mútua, participando dos encontros, dos eventos, das reuniões, dos cultos, dos ensinos, né? Você vai sendo edificado. Tudo isso faz com que o seu espírito esteja cada vez mais maduro, mais sensível. Ao mínimo toque do Espírito Santo, você já entendeu o recado dele, né? Você já entendeu. E principalmente, não endureça o seu coração quando estiver em pecado. Você sabe muito bem o que é pecado. Ah, eu não sabia que isso que eu fiz era pecado, irmão. Mentira. Queridos, se a consciência do homem incrédulo já é suficiente para ele saber o que é certo e o que é errado, quanto mais a do crente. Concorda comigo ou não? E se você tem o Espírito Santo, mais sensível ainda ao erro, ao pecado, à coisa suja você é. Mais sensível ainda. Que Deus não deixe nós endurecermos o coração, como foi no dia da tentação no deserto, em que milhares e milhares de israelitas morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Deus nos livre disso. Amém? Senhor Deus, ó Pai, como nós precisamos de um coração sensível. Pai, eu peço que o Senhor tire de mim e dos meus irmãos o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração sensível à voz do Teu Espírito, um coração que ama a Tua palavra, um coração que deseja viver de maneira que Te agrade, de maneira santa e irrepreensível diante de Ti.
Senhor, nós somos pecadores e carecemos do Teu Espírito, portanto, encha-nos do Teu Espírito Santo, para que vivamos de modo digno, Senhor, e que nossa vida, nosso falar, nosso pensar, nossas reações, tudo seja santo, Senhor, começando no nosso coração. Santifica-nos, Senhor, para que nós possamos viver de modo que Te agrade, porque Tu és o nosso amado, e nós queremos Te agradar em tudo, Senhor. Pai, eu Te peço isso, começando em mim, e para todos os meus amados aqui, eu Te peço isso, em nome de Jesus. Amém, Pai.